Iniciando de novo. Então bora lá, Tiago capítulo 5. Tá todo mundo ó, com a Bíblia no Tiago capítulo 5 aí já? Sabe, pra gente ler aí? Vocês saberem o que eu tô lendo aí? Tranquilo? Vou dar sequência. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunhada contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês já ajuntarão tesouros. Eu li errado. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Você tem tido uma vida de luxo, de prazeres sobre a terra, tem engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Eu vou ler o capítulo inteiro, né, que a explicação não acabe hoje, mas vamos ler o inteiro só para a gente ter o completo aqui do que o capítulo está falando. O primeiro ele já está dando de pau nos ricos aí. Aí a gente vai conversando para poder ter uma clareza um pouco do que ele tá do ponto X e da questão. Então, aí a gente vai para um outro tópico que é denominado a exortação à paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O próximo bloco está nomeado como Conselhos Diversos, né, nessa versão que eu tô lendo aqui. Então, acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame o presbítero da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que este que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Perfeito? Muita informação, né? Muita coisa que foi dita no começo ali. Eu acho que ele estava mais direto, mais objetivo. Eu acho que a gente talvez não perca falando muita coisa aqui no começo, porque eu acho que ele é bem direto e bem objetivo a respeito da mensagem que ele quer passar aqui, pelo menos nos 6 primeiros versículos. Então, a mensagem dos 6 primeiros versículos é destinada a um grupo chamado ricos. Então, como a gente vem conversando, a gente vem falando nos capítulos, nos outros livros que a gente leu,
né? Existe muito essa questão da gente entender o contexto em que o texto muitas vezes está falando, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender que muitas das vezes o ambiente não é um ambiente moderno que a gente vive, um ambiente de CLT, de direitos trabalhistas e etc. Né? Antes eles viviam numa sociedade agrícola, numa sociedade onde a escravidão era uma coisa muito comum, né? E inclusive lá em Efésios, quando lemos Efésios, na vez que lemos Efésios, ele vai falar sobre como os senhores devem tratar os seus escravos, né? Então você para e pensa, poxa, mas como que a Bíblia fala sobre, de certa forma, um apoio à escravidão, né? Do tipo, cara, eles não combateram. Paulo não vem escrever uma carta combatendo a escravidão do tipo, não, senhores, vocês têm que liberar todos os seus escravos para que eles sejam livres. Mas a advertência dele é para que os escravos façam o trabalho direito e os senhores não sejam maldosos com os escravos. Enfim, mas isso era o assunto de Efésios, e aqui a gente tem esse cenário também, que ele está falando a respeito de ricos, de pessoas donas, possas de terra, que estão explorando e exploraram os seus trabalhadores. E tudo isso com um objetivo que é muito moderno, né? Com um objetivo que ainda não perdeu a sua atualidade, né? Que é o desejo de ter mais dinheiro, é o desejo de conseguir mais coisas. Hoje nós vivemos numa sociedade que é muito semelhante à acusação que aponta Tiago, onde cada vez mais as pessoas querem mais, onde cada vez mais a insatisfação governa o coração das pessoas. Ou seja, eu nunca estou satisfeito com o que Deus me deu, eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Eu sempre acho que eu preciso de um carro melhor, eu sempre acho que eu preciso de uma casa melhor, eu sempre acho que eu preciso de uma condição de vida melhor. E eu não estou pregando miséria, não estou pregando que você não tem que ter uma condição de vida melhor, não estou dizendo que você não tem que ter um carro melhor, nem que você não tem que ter uma casa melhor. O problema é quando isso vira um objeto de culto e um objeto de existência e desejo único do seu coração. Tá certo? Ficou claro aqui? Para que ninguém pregue e comece a pregar a cultura da miséria também. O ponto X da questão aqui, da acusação, é justamente essa obstinação pela riqueza, né? Ou a conquista da riqueza a qualquer custo. Então, a advertência da carta é: escutem agora, ricos, chorem e lamentem, né? Então, a acusação é grave, né? Imagine, se você pede para alguém chorar e lamentar, é porque a consequência do que aquela pessoa está fazendo tem a sua gravidade. Porque ele está falando, porque por causa das desgraças que virão sobre vocês. E eu gosto de pensar de um ponto, de uma forma que às vezes a gente pensa, quer dizer que Deus é um Deus que joga desgraça nos outros, Deus é um Deus que pune os outros. E aí cria todo aquele misticismo do Deus que é o Zeus, que está lá no céu e só esperando você cair no pecado para jogar um raio na tua cabeça. E não é bem por esse lado. Embora Deus ele tenha a sua justiça, né? E ele não compactue com o erro, e inevitavelmente por ele não compactuar com o erro, né? As coisas ruins, não sei se essa é a palavra correta para dizer sobre como às vezes Deus trabalha, acontecem, então acaba criando essa ideia de um Deus vilão, de um Deus mau, de um Deus que pune aqueles que fazem o mal. Embora, como eu disse, embora isso tenha verdade, não sei se está ligado necessariamente a uma punição, mas sim uma disciplina, porque pegando o exemplo do filho que você corrige, né? Quando você corrige o seu filho, a intenção nunca é ferir o seu filho, a sua intenção nunca é machucar o seu filho ou causar um dano nele para que ele seja culpado, enfim, etc. Mas sempre a correção que a gente faz nos nossos filhos, e essa é a correção que nós temos que ter em mente que é a correta, é sempre num ato de amor, é sempre num ato de disciplina para que ele aprenda e que ele amadureça e que ele cresça. Mas aqui ele está falando a respeito dessas desgraças, ele está falando de algo que eles mesmos estão cavando para si. Porque quando nós vivemos uma vida entregue aos nossos próprios desejos, quando nós vivemos uma vida completamente onde a satisfazer a Deus e satisfazer a vontade de Deus não é a nossa primazia, nós nos colocamos nesse lugar onde o meu desejo é mais importante, a minha vontade de fazer o que eu quero é mais importante, eu me coloco num lugar de desgraça. Porque, cara,
Pare e pense, alguém que corre atrás do vento, alguém que corre atrás de algo que não vai satisfazer nunca. Porque a gente precisa entender, por mais que a gente tenha muito dinheiro, por mais que a gente tenha tudo que o mundo pode dizer assim, nossa, esse cara é bem sucedido. Se não tiver Cristo, a gente não tem nada. Se nós não estivermos satisfeitos naquilo que verdadeiramente pode nos satisfazer, nunca haverá satisfação. E quão desgraçada é a vida daquele que busca satisfação em algo que não é Jesus. Porque vai ser como como enxugar o gelo. Você vai enxugar e nunca vai acabar. Então é dentro dessa perspectiva de, cara, não existe satisfação que não seja em Jesus. Então a desgraça ela está muito ligada a esse lugar onde você vai colher a consequência daquilo que você verdadeiramente está buscando. Uma vida entregue aos seus próprios desejos, uma vida entregue a viver de acordo com a sua vontade. E aí ele vai falar justamente no versículo 2, as suas riquezas apodrecem. Ou seja, aquilo que você está tanto buscando, aquilo que você está tanto tentando amontoar e ajuntar e para que você se sinta satisfeito, ele está dizendo isso aí vai apodrecer. E as suas roupas foram comidas pela traça, ou seja, um animal extremamente insignificante, um dos menores animais que existe. Ele está falando, cara, essa tua roupa linda, maravilhosa, que você pagou caro aí, que você sofreu parcelado para pagar no Nubank, mano, a traça vai vir e vai comer. Então, esse é o cenário que ele quer trazer, do tipo de pessoas que estão correndo atrás de coisas que apodrecem e o bicho come, certo? Seu ouro e sua prata estão enferrujando. Ouro e prata, as coisas que a gente considera de grande valor, de algo hoje da cadeia de valores, é as coisas mais tops. Ele está falando, estão enferrujando. E a sua ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Neste tempo do fim, vocês ajuntaram tesouros. Então esse fogo, eu acho interessante essa ideia de fogo, e muitas vezes quando traz a ideia de inferno se pensa em fogo, né? E eu acho que o grande desafio é horrível essa palavra, mas a grande sacada da ideia de inferno é que é a ausência total de Deus. No inferno não vai ter Deus. No inferno não vai ter a presença de Deus, porque no inferno está aqueles que não desejam Deus. No inferno sempre vai estar aqueles que se opõem a Deus, que fazem de Deus a sua não necessidade. E Deus, como um bom Deus justo, ele vai conceder ao homem, vai conceder às pessoas aquilo que elas desejam, que é estar longe dele, que é estar distante dele, sem ele, sem a necessidade de prestar culto, sem a necessidade de nada, simplesmente ausente de Deus. E essa ideia de há de devorar como fogo o corpo de vocês é justamente essa ânsia que a gente tem pelas coisas, é justamente essa coisa do tipo, cara, nunca tá satisfeito. É uma coisa que parece que quanto mais lenha você joga, já quando você põe fogo em papel sulfite, né? Se jogou ali, ou melhor, um exemplo legal que acho que todo mundo vai saber, quando você faz o fogo do churrasco lá, de repente você joga o saco do carvão dentro da churrasqueira, né? Aquilo lá acende um braseiro, assim, nossa, agora o fogo vai acender, e de repente aquilo acaba, né? Porque se você não jogar mais papel, aquele fogo vai apagando, e muitas das vezes a vida da gente é isso. No começo a gente jogou, nossa, olha que fogaréu, mas para manter aquele fogaréu aceso, por não ter um fundamento, por não ser algo sólido, algo que realmente vai gerar combustão, que vai cumprir o seu objetivo ali, que é gerar o braseiro, você vai ter que sempre estar jogando papel, sempre jogando papel, para que aquele se sustente. E esse é o fogo que vai consumindo você, isso que vai desgastando você, e você olha para a sua vida e você olha e fala, cara, eu estou sempre cansado, eu estou sempre insatisfeito. Então ele está falando que as nossas atitudes, tudo aquilo que os ricos, vamos pegar aqui o que o texto está falando, ele está falando que esses ricos vão colher o fruto do próprio desejo, do próprio coisa que eles estavam planejando para a vida deles. E aí ele vai acusar os crimes que eles estavam cometendo. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram as colheitas nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. Quem faz fraude nada mais, nada menos, quer fazer o quê? Quer ter mais dinheiro. Ele não quer pagar o que é devido porque ele quer ter mais para ele. Certo? Então,
em prol do meu acúmulo de riqueza, eu estou disposto a fazer a injustiça. Eu estou disposto a o quê? Negligenciar o certo, para que eu tenha cada vez mais. Vocês têm tido uma vida de luxo, de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Ou seja, um ambiente onde eu controlo, eu domino e eu faço do meu domínio uma forma de eu simplesmente manipular aquele que não pode se defender, aquele que não pode oferecer resistência à minha manipulação. Então esse é o cenário, essa é a acusação e essa é a condenação para eles também a respeito de tudo o que eles estão fazendo. Isso aqui ficou claro? Ficou confuso? Alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Alguém está fraudando aí, quer confessar o pecado e agora? Se não, eu vou seguir para o próximo versículo. Nada? Então vai lá. Então, visto que ele falou dessa acusação para os ricos e desse comportamento que ele está de certa forma dizendo que de certa forma não, ele está definindo que é um comportamento errado, agora ele está trazendo uma advertência para um comportamento correto. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, né? E até a vinda do Senhor é um tempo indeterminado, né? Nós cremos que o Senhor voltará, nós cremos que o Senhor em algum momento virá buscar a sua igreja, mas nós não temos a data definida, nós não temos um calendário marcado, um date para saber quando é isso. Não, né, só o Pai sabe, só Deus sabe o momento que isso vai acontecer. E a exortação à paciência é justamente num tempo indeterminado, do qual nós não sabemos. Então, pacientes. E o quão essa palavra aqui, ela judia de meio mundo, né? Quando a gente fala em questão de ser paciente para uma sociedade que a todo momento é uma sociedade miojo, que quer tudo pronto em 3 minutos, que não tem mais tempo para ficar numa fila, que não tem mais tempo para fazer nada que exija tempo verdadeiramente, né? Então a gente está sempre querendo fazer as coisas rápido. Ser paciente em um mundo moderno é o grande desafio do cristão. E aí ele vai dar o exemplo: e eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então ele está falando justamente dessa paciência, justamente apontando para essa vinda do Senhor. Porque o que acontece na nossa caminhada com Cristo? Jesus não vai voltar. Pô, as pessoas falavam lá há 2000 anos atrás que Jesus ia voltar. Afinal, Tiago escreveu essa carta aqui, vamos dizer que é uns 2000 anos para trás, falando sobre a vinda do Senhor, e Jesus não veio ainda. Deus não veio fazer nada ainda. E essa é a mentira. E essas são as estratégias que Satanás usa para atacar onde? O nosso coração. Que é justamente aonde ele pede para que nós façamos o que? Uma fortaleza. Porque aonde o inimigo vai atacar a sua vida, onde que Tiago falou tanto sobre lá no capítulo 1, sobre a cobiça, sobre o desejo, é justamente nesse ambiente que acontecem as nossas mais ferrenhas guerras, dentro do nosso coração, dentro do âmbito do desejo, porque é o coração que vai reger os desejos que você tem. O teu coração sempre vai ser tendencioso a satisfazer a si próprio do que fazer a vontade de Deus. E para que você se coloque neste lugar de sujeição a Deus, é necessário fortalecimento. É necessário confiança no Senhor, é necessário uma entrega ao Senhor, é necessário principalmente fé no Senhor, porque tem momentos que, mano, algumas coisas não vão ter resposta. Algumas coisas vão acontecer e você vai falar: Deus, e aí? O que está acontecendo? Por que tá desse jeito? O que está acontecendo na minha vida? Poxa, olha aí, tá tudo pegando fogo e o Senhor não faz nada, o Senhor não fala nada. E olha que interessante. Vamos seguir. Ele vai. Esse fortalecimento, Michel, a gente busca de que forma? Por exemplo, se a gente não tem um norte, a gente busca em oração pedir para Deus, ou
a gente busca em conselhos ou algo assim. Uhum. Perfeito. O fortalecimento ele é amplo, né? Mas a palavra para fortalecimento é única, é Jesus. Então toda vez que eu penso em fortalecimento, eu penso em Jesus. Como me aproximar de Jesus? Eu como me fortalecer em Jesus? Eu vou tentar trazer Isso, o meu entendimento assim, em cima de tudo isso. esse seria exatamente o que eu queria Né? ter Isso. colocado. Então, se o meu foco é Jesus, se o meu foco é saber que nele eu vou encontrar fortaleza, porque a palavra vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é um Jesus que está chamando para perto dele, né? Porque ele quer nos aliviar. Ou seja, ele quer nos livrar justamente desse sentimento que os ricos estavam ali em cima. Esse desejo de ter coisas, esse desejo de. Porque existe uma primazia aqui, eu quero só para a gente ter uma resposta um pouquinho mais fundamentada, que muitas das vezes a gente acha que a liberdade é eu fazer o que eu quiser. Quando na verdade a verdadeira liberdade é eu me submeter à vontade de Deus. Um exemplo. Né? Um exemplo da bebida. Vamos pegar assim um exemplo da bebida. Geralmente quem bebe, geralmente, fala que acusa o que não bebe do tipo, eu posso e você não pode. Né? Mas a grande verdade é que a liberdade não é eu poder fazer as coisas, mas a liberdade verdadeira é eu poder dizer não para aquilo que a minha carne muitas vezes quer dizer sim. É eu dizer não para aquilo que o meu coração, né, pegando a ideia do coração, que é onde acontecem esses sentimentos, né, aquilo que eu posso dizer, não conseguia antes dizer não, antes de conhecer a Cristo, mas agora com Cristo, Ele me ajudando, Ele me dando graça, eu consigo dizer não. Isso é uma relação, né? Não é uma receita de bolo que eu vou falar para você, ó, se você fizer 2 flexões e 3 abdominais, você vai estar fortalecido, né? Mas ele tem as suas receitas do tipo de apontamento. Primeira coisa que você precisa entender que vai gerar fortalecimento em você: oração. Porque a oração está relacionada ao relacionamento teu com Deus. E a oração não no sentido da petição, porque muitas vezes a gente acaba pensando na oração, então eu tenho que orar e pedir coisa para Deus. Sim e não, no sentido desse fortalecimento aqui, né? Porque a ideia dessa oração que eu queria instruir a você é a oração do tipo: Deus, me direciona naquilo que o Senhor quer que eu faça. Que eu tenha clareza ao ouvir a sua voz, que eu possa realmente dizer não para aquilo que eu ando dizendo sim, e dizer sim para aquilo que eu ando dizendo não, que é da sua vontade. Então, quando a gente chega com essa oração, esse coração contrito diante de Deus, um coração arrependido, um coração pedindo ajuda, de maneira nenhuma Deus rejeitará. Então, o primeiro fortalecimento que a gente tem é se humilhando. A palavra vai dizer lá em Mateus 6:3, eu acho que é lá: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, a primeira coisa que Jesus falou no Sermão do Monte, que o reino dos céus é dos pobres de espírito, né? E o que é o pobre de espírito? É o cara que reconhece que sem Jesus ele não consegue nada. É o cara que entende que com as suas próprias forças ele não consegue nada. Então ele vai a Jesus buscando força. Ele vai a Jesus pedindo a ele: Jesus, o que eu faço para vencer isso? Como é que eu faço para caminhar em santidade? Como é que eu faço para amar mais o meu irmão? Como é que eu faço para amar mais a ti? Então não é uma autossuficiência em que o Michel falou lá que tem que fazer isso, então eu vou lá e vou fazer sozinho. Não. Poxa, o Michel falou umas coisas ali que tocaram meu coração, então eu vou a Deus para que ele me ajude a fazer isso, para que ele me ajude a cumprir a palavra que ele mesmo disse. Entende? Então, o princípio da oração é muito importante nesse quesito de relacionamento e você buscar no Senhor aquilo que você precisa mudar no seu coração. Entende? Porque aquilo que ele precisa mudar no meu coração é fruto da minha relação com ele, eu sei. Mas o que ele precisa mudar no seu coração para que você seja fortalecido, porque às vezes o que está quebrado em mim e precisa de fortalecimento é uma porta. E às vezes no teu é o banheiro inteiro que está quebrado.
E aí a relação vai mostrar o que você precisa corrigir e mudar. O segundo ponto, muito importante, é a comunhão com os irmãos. A relação. Aí a gente pega a questão tanto de comunhão, estar no meio, de estar com pessoas que professam a mesma fé. Por quê? A questão, você estar junto com pessoas que professam a mesma fé vai gerar em você cada vez mais fé, porque não é só você que acredita nisso que você realmente está acreditando. Você vai ver pessoas que também acreditam nisso e caminham nisso. Por isso a questão de célula, igreja, ambientes realmente onde tem pessoas que professam a mesma fé. Por isso essa importância da comunhão com os santos, com aquelas pessoas que professam a mesma fé. Então, oração, né? Pensando na questão da igreja, quando a gente vai, como eu falei, como a gente vai a Jesus, quando a gente conhece Jesus, a gente vai olhar para Jesus e falar: Jesus, por que o Senhor morreu pela igreja? Entende? Então você para e pensa, né, cara? Se o próprio Jesus morreu pela igreja, é porque tem algo importante ali, né? Ele simplesmente deu a sua vida para que hoje isso pudesse existir. Então existe um fundamento muito importante na noiva de Cristo. Cara, eu acho que esses dois pontos e o mais importante não, é que os dois são importantes e o terceiro é a leitura da palavra. Inevitavelmente. Bíblia. Leia a Bíblia, ore, relacione com pessoas cristãs de verdade. Ore, leia a Bíblia e se relacione com pessoas cristãs de verdade. Esse ciclo vai fortalecer o seu coração. Inevitavelmente. Acho que é isso. Eu respondi a sua pergunta? Ficou claro? Respondeu. Oração, comunhão, busca da palavra. E cara, que nem esse ambiente que a gente tá aqui, é isso aí. Já são coisas que fortalecem o nosso coração. Porque, mano, você tá dedicando 1 hora do seu tempo pra ler a palavra, mano. Pra aprender mais a respeito da palavra. Pra você. Porque, mano, a gente podia estar aqui contando piada, a gente podia estar fazendo qualquer coisa, mas a gente está focado em algo que a gente considera importante para o nosso crescimento na fé. É isso que gera transformação e gera fortalecimento em nós. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, diante disso, eu já expliquei para todos os que estão ouvindo aí também o que é esse fortalecimento. Como é que você se fortalece, gente? Então, resumidamente, foi já basicamente o que a gente conversou aqui. Oração, relacionamento com Deus, leitura da palavra, né, que é a verdade de Deus para nossas vidas, e a comunhão com os santos, ou a comunhão da igreja, que gera, né, que cumpre o amor ao próximo, que vai forjar nossas relações, que vai fazer a gente aprender a amar muitas das vezes aquela pessoa que a gente não está muito afim de amar. Então na igreja sempre vai ter essas situações, assim, Deus sempre vai estar nos forjando com pessoas. Porque não adianta, aquele que se isola, o eremita, cara, ele não aprende nada. Ele não aprende nada. Só a leitura da palavra e só a oração não vai atender a essa demanda que a igreja me atende. Só a igreja e a leitura da palavra não vai atender a demanda da oração. E só a igreja e a oração não vai atender a demanda da palavra. Então é uma coisa ruim de falar, mas é uma trindade, né, que precisa caminhar junto. É um tridente que vai caminhar junto. Não pode ser só um e não ser os outros. Ele vai ter que ser. Isso está muito relacionado à disciplina, está muito relacionado a um equilíbrio, onde eu não faço só uma coisa, né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu não vou pecar nessa área porque eu quero pecar em outra. Não existe compensação, entendeu? Existe o certo e o certo é o certo. Beleza? Vamos lá. Então, a vinda do Senhor está próxima, você vai se fortalece dessa forma. Ó, engraçado que ele vai falar justamente desse contexto de igreja aqui, ó. Irmãos, não se queixem um dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então aqui ele está dando o exemplo de paciência. Ele está dando um exemplo de pessoas que, cara,
suportaram com paciência a vinda do Senhor, que suportaram com paciência, se fortalecendo no Senhor, né, para suportar o que foi. O grande exemplo que ele dá ali, quem que é? Jó. Todo mundo conhece Jó aqui, ou tem alguém que não conhece que eu explico rapidinho? Então, entendo que todo mundo conhece Jó, todo mundo sabe o sofrimento que Jó passou. E é engraçado, porque quando a gente lê o livro de Jó, a gente acha que Jó sabia o que estava acontecendo. Mas Deus não fez questão de explicar para Jó o que estava acontecendo. Se você for ler o texto, cara, não tem Deus falando, não, Jó, agora eu vou te contar por que você sofreu tudo isso. Mano, Deus não era a pauta de Deus explicar para Jó o sofrimento. Mas Jó permaneceu crendo, sabendo que Deus era Deus mesmo, apesar das circunstâncias. Entende? Então, quando a gente olha para paciência e perseverança, é Jó. E ele encontrou força onde? Em Deus, cara. Ele encontrou força em Deus, ele encontrou força naquilo que ele já estava cultivando. Porque se Jó precisasse se tornar crente no sofrimento, certamente ele teria negado a Deus. Mas Jó já era crente antes de cair no sofrimento. Então, o sofrimento não foi para provar a fé de Jó necessariamente, mas foi para revelar mais de Deus para Jó. Porque é o que ele fala no fim do livro de Jó, se vocês forem olhar lá, ele vai falar, cara, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, e agora os meus olhos veem o Senhor. Então ele fala, cara, todo esse sofrimento foi para que eu conhecesse mais a Deus. E aqui a gente tem um exemplo de um cara realmente fora da curva, de um cara realmente que viveu o sofrimento da maneira mais intensa possível, e não negou, e continuou firme e constante e fortalecido no Senhor. Beleza? Então, paciência, a vinda do Senhor está próxima. Paciência, porque o Senhor continua fazendo a obra dele. Ainda que muitas vezes nós olhemos o mundo e fale, o mundo está perdido, as coisas não tem mais jeito. Mano, o certo continua certo, ainda que todo mundo esteja fazendo errado. Esse que é o ponto X da questão. Que muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo errado, tá todo mundo fazendo errado mesmo, então eu vou continuar fazendo errado. Então eu vou fazer errado também, cara. Como diz uma pessoa chamada mãe, você não é todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Será que nós vamos conseguir terminar? Sei não, hein? Ô Adilson, você tá meio quieto aí, cara. Não quer falar? Quer me corrigir alguma coisa aí, cara? De repente, um equívoco meu aí, cara. Tá tranquilo? Não, tá bem tranquilo. Eu acho que o assunto é um assunto de vida cristã prática, né? Uhum. Então a praticidade do evangelho é que nos conduz, né? A ter uma vida de paciência, a ter uma vida mais tranquila, a ter uma vida pautada assim, segundo o exemplo que Jesus mesmo, né, deixou para nós. Até você entrou num texto importante, né, que ele dando o exemplo dos profetas. Mas se a gente pegar a vida de Jesus, eu acho que Jesus é o exemplo maior de paciência, perseverança, até passar pela via dolorosa que seria ali o Calvário. Então, para seguir a Jesus, não tem outro caminho a não ser da perseverança, da paciência, se desviando do mal, e isso que você disse mesmo, leitura da palavra, oração, a busca, a comunhão com os irmãos, isso aí faz de nós aí pessoas um pouco mais preparadas para enfrentar as lutas e batalhas aí do dia a dia. Perfeito. Excelente, cara. Perfeito. Bora lá. Então, conselhos diversos. Entramos nos conselhos diversos. Que ele vai trazer um apanhado de coisas aqui, cara, que é sensacional para nossa vida comum, como cristãos. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas sim que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Ponto. Cara, aqui, mano, é uma parada que mudou a minha vida quando eu li e entendi isso aqui, né, cara? Muitas vezes a gente quer convencer as pessoas, não, eu juro, e quer muitas vezes argumentar para que as pessoas acreditem no que a gente está falando. E muitas vezes até com a Bíblia, às vezes eu queria falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas muitas vezes elas queriam explicações complexas, explicações que provassem a existência de Deus.
Até que eu entendo o lugar disso, eu entendo que isso existe também. Mas existe um lugar onde as pessoas só querem. Elas não querem conhecer Jesus, elas querem muitas vezes medir o tanto que você sabe, né? E, e você simplesmente falar, mano, Jesus ele existe e pronto, e eu creio assim. Se você quiser crer, você pode desfrutar e viver esse amor. É, basta, é mais ou menos igual o cara que você. Como é que eu vou explicar que a laranja é doce pra alguém, né? Simplesmente eu falo, ó, se você quiser saber se ela é doce ou não, então prove e você vai descobrir se ela é doce ou não. E muitas vezes eu tento tecnicamente explicar que a laranja é doce, às vezes eu causo mais confusão, eu não consigo explicar direito e a gente não consegue gerar o que precisa ser gerado. Mas enfim, o ponto X da questão é muito simples e objetivo. Gente, se você tem que dizer não, diga não. Se você tem que dizer sim, diga sim. Você não precisa ficar se justificando. Né? Você não precisa ficar, não, porque. Né, cara, me chamaram. Cara, e o poder do não é. Até aí, ó, Carlos. O que a gente conversou na semana passada. O poder do não é incrível, cara. O poder do não, mano. Muitas vezes a gente fica nessa coisa de. Não, eu não posso dizer não, pô, eu não posso dizer não. Cara, você pode dizer não. Você pode dizer sim. O que você não pode é ficar em cima do muro. O que você não pode é ficar tentando se justificar com coisas que não precisa. Mas a gente tem que ter posicionamento, a gente tem que dizer sim e tem que dizer não. Basicamente isso, gente. Firme, direto, objetivo. Sem rodeio. Não fique enrolando as pessoas. Seja direto. E seja certo nas suas decisões, né? Porque muitas das vezes a gente quer justificar porque a gente não tem firmeza no que a gente está decidindo. A gente não tem fundamento naquilo que a gente está dizendo. Por isso que muitas das vezes a gente fica com medo de dizer, será que eu digo? Eu não sei se eu falo. Cara, se você tem a convicção de que isso é o certo, se o Espírito Santo às vezes testificou no teu coração, cara, confia no que o Espírito Santo está te falando, confia no que a palavra está te dizendo. E diga não. Não, mas não, é não, cara. Eu já disse não, eu não preciso ficar argumentando com você. A minha resposta foi não. E será não, não importa o quanto você argumente. Perfeito? Alguém está sofrendo? Faça a oração, olha aí. Pegando a oração aí de novo aí, ó. Oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém está doente? Chame o presbítero da igreja e este faça uma oração ungindo com óleo o nome do Senhor. Olha aí, gente, tem aspectos, novamente. Ele está falando de alguém da igreja, ele está falando de alguém que é uma figura, né, hierárquica da igreja, o presbítero, né, que ele está trazendo aqui. Não vamos entrar muito a fundo nessa questão, mas o fato é que existe poder na oração que você ora e existe poder na oração de alguém que ora por você. Perfeito? E aí ele vai dar uma instrução sobre essa unção com óleo em nome do Senhor. E aqui eu quero, de repente, tirar algum misticismo que possa existir no coração de alguém aqui, que não existe óleo ungido. Existe o óleo da unção. Ungindo com o óleo, né? Então, muitas vezes, não, tem que ungir com o óleo ungido, né? Não, é um óleo, mas o poder na verdade está em Jesus. O poder está no Jesus da oração. Né? Não é as minhas palavras bonitas que vão trazer a cura, não é as minhas palavras, a minha retórica da oração que vai trazer a cura, mas sim Jesus, pelo qual nós estamos orando e pelo qual nós estamos clamando para que aquela vida seja curada. Certo? Então, óleo da unção, não óleo ungido. A oração da fé salva. Alguém mandou alguma coisa que eu vi um blog? Lá, pode falar aí, Adson. Não, vou só abrir um parênteses ali que acho que é bem importante. Uhum. E chame um presbítero da igreja. Então, tem alguém responsável para fazer essa atitude, para fazer essa oração. Então, muitas vezes a gente vai na casa de orações, né? Ou vai em algum lugar, ou acaba confessando e até chamando algumas pessoas para fazer, né? Até uma oração mesmo pela gente, mas muitas vezes a pessoa não está capacitada espiritualmente, não tem uma autoridade espiritual, não é um líder nesse sentido de ungir alguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muitas pessoas que muitas vezes vêm fazer algo que não tem essa autoridade ainda para fazer. Então você falou algo bem interessante mesmo. Não é o óleo ungido não, mas é a pessoa ungida
com o óleo que faz a diferença. Olha aí. Pronto. Entende? E aí a gente pode cair na... Poxa, mas quer dizer então que tem diferença de oração? Cara, a Bíblia está dizendo que tem. Entendeu? A Bíblia está dizendo, tá dando a instrução. Se a Bíblia está me dando a instrução de como deve ser o procedimento, de que tem o jeito certo de se fazer, e muitas vezes a gente quer relativizar tudo. Não, qualquer um pode, qualquer um faz qualquer coisa. Todo mundo é filho de Jesus, todo mundo é filho de Deus, pode fazer de qualquer forma. Cara, a própria palavra está instruindo de uma forma correta. Por que eu não vou ouvir o que a palavra está dizendo? Entende? Isso é um ato de fé, isso é crer em Jesus. Se eu creio na palavra, eu vou caminhar conforme a palavra me orienta. E vou buscar fazer da melhor forma possível. Então, beleza? Se houver cometido pecados, esses eles serão perdoados. Não há só cura física, mas também há cura espiritual, porque perdão de pecados está relacionado a algo espiritual. Beleza. Aqui entra também, um ponto importantíssimo da comunhão. E aqui é uma comunhão, como é que eu posso dizer? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, na verdade. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode o poder da sua eficácia e súplica do justo. E olha que veja interessante, né? Pegando esse exemplo, essa ponderação que o Adilson trouxe. Ali ele está dando que os presbíteros podem, nessa questão da cura. Mas aqui ele está falando de uma outra coisa em que uns pelos outros podem orar. Você percebe que existe uma... A Bíblia ela vem explicando, ela vem trazendo, cara, sim, você pode também orar dentro da perspectiva que está sendo dita aqui. E aí ele está falando justamente nessa questão de confissão de pecado, né? E isso para muitos, né, vem muito daquela ideia de, mas do catolicismo, né, que tem essa ideia da confissão do pecado para o padre, né? E a Bíblia vem trazer esse aspecto não na questão do padre, mas sim uns aos outros. Aí eu te pergunto, eu posso sair confessando pecado para qualquer um? Claro que não, né? Porque, cara, você precisa de alguém do relacionamento e da íntima confiança. Por isso que a comunhão é muito importante, porque é na comunhão que você conhece as pessoas, você vê, você sabe com quem você pode compartilhar determinadas coisas e com quem você não pode compartilhar determinadas coisas. Porque por mais que a igreja seja um ambiente, né, que Cristo deu a vida por ela não é um ambiente de pessoas perfeitas. Ela não é um ambiente onde as pessoas que estão lá todas elas estão num nível de maturidade igual. Tem pessoas na igreja com determinado nível de maturidade, tem outras pessoas com outro determinado nível de maturidade. E a gente precisa ter, na comunhão que a gente começa a perceber quem são essas pessoas e com quem nós podemos ter esse ato que é extremamente curador, é extremamente transformador, mas precisa ser com a pessoa certa. Precisa ter muito discernimento. Porque essa questão de você confessar o teu pecado a Deus, você consegue perdão. Mas o texto está dizendo que aquele que confessa o pecado para o outro alcança cura. Entende? Porque, cara, isso aqui, abro tranquilamente a respeito disso. Eu lembro que quando eu tinha muito problema com pornografia, masturbação, cara, eu lembro que eu confessei, eu realmente trouxe isso à luz a uma pessoa de confiança, alguém que realmente era um cristão de verdade, que eu sabia que haveria sigilo, que não haveria exposição, e eu vim e trouxe aquela questão. Cara, eu lembro como foi libertador aquilo. Como foi algo assim, cara, Deus sempre perdoa o meu pecado. Mas eu lembro a transformação que houve quando eu comecei a confessar aquilo que muitas vezes eu queria esconder das pessoas. Aquilo que muitas vezes eu não queria que as pessoas... Poxa, os caras vão saber que eu vejo pornografia, os caras vão saber que eu me masturbo, né? Então, cara, como foi libertador aquilo? Como foi transformador? Como o próprio Deus disse, para que vocês sejam curados, né? E isso vai trazer cura, isso vai mudar algumas áreas da nossa vida que muitas vezes a gente está patinando, a gente não sabe, a gente está ali sempre correndo, e vai, não vai. E, mano, às vezes a palavra tá dando a instrução, tá dando como tem que fazer. Mas para que você chegue neste lugar, você precisa ter comunhão, você precisa estar se relacionando com pessoas que vão ouvir você e vão fazer aquilo que o texto está falando. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Porque uma vez que você confessa o teu pecado para mim, eu não vou falar, nossa, que peninha, não sei o que. Cara, eu vou orar por você para que você seja vitorioso nessa área. Para que a oração
de fato tenha sua eficácia e resolva essa área na sua vida através do que a palavra está nos instruindo aqui, trazendo essa cura. Beleza? E agora que fechou, né? Praticamente a gente vai fechar o texto. Nossa, cara, que maravilha isso. E falta 10 minutos ainda. Então, e aqui ele vai trazer justamente a respeito... E olha que coisa, né? A respeito da oração, né? Ele está falando: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo e a terra choveu e deu os frutos. Então, cara, isso aqui é muito interessante, porque quando a gente olha para Elias, a gente vê quem foi Elias, mano. E a gente fala, mano, mas nunca que eu sou um Elias, nunca que eu chegaria aos pés desse homem. Mas a palavra vai ser... Olha como a palavra é linda. Olha o que ela vai falar no começo do 17. Elias era homem semelhante a nós. E isso é uma coisa assim que você fala, como assim? Puxa, Elias era homem semelhante a mim. Né? Por que a palavra vem enfatizar isso? Né? Porque, cara, é entender que, mano, o Senhor pode usar. Talvez Deus não vai fazer a gente parar de chover, não vai fazer cair fogo do céu. Mas dentro daquilo que o Senhor quer nos usar, cara, Ele vai usar. Basta nós estarmos disponíveis, basta nós estarmos dispostos a ouvir a voz dele. Basta nós silenciarmos os desejos nossos, né? Porque o que mais silencia a voz de Deus são as minhas vozes falando dentro de mim. Não é, Michel? Tem vozes falando dentro de mim? Sim, cara. As vozes do desejo do nosso coração. As vozes de fazer aquilo que me agrada, ao invés de fazer aquilo que agrada a Deus. Essa é a voz que vai mais gritar no seu coração. A voz do salva-te, a voz do poupa-te. Beleza? Então, 19. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte, e a alma dele cobrirá uma multidão de pecados. Como que você salva alguém? Como que você converte alguém? Né? Nós entendemos que a obra de convencimento é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera transformação no coração do homem. Eu posso explanar a Bíblia inteira para vocês. Eu posso, cara, passar horas e horas falando a Bíblia. E vocês podem ouvir e não produzir a transformação no coração de vocês. Porque é o Espírito Santo que convence. Requer um solo próprio para que a semente caia e dê fruto, para que essa semente caia e gere a transformação que precisa. Né? Porque corações duros podem ouvir e não vai ser transformado. Porque o coração está duro, porque não deseja receber essa semente da palavra de Deus. O interesse dele não é ser transformado, o interesse dele é continuar vivendo a vida do jeito que ele acha que é certo. Mas o nosso papel como cristão, o nosso papel como servos e filhos de Deus é anunciar. O nosso papel é ler a palavra, é falar de Jesus, é dizer, cara, existe salvação, existe mudança, existe transformação, existe um Jesus que vai voltar. Então é isso o nosso papel. E se alguém ouvir e se converter, se alguém ouvir, cara, é isso. Salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Porque é isso que Jesus faz na vida do homem. O salva da morte e o perdoa dos pecados. Terminamos Tiago 5. Terminamos o livro de Tiago. Olha só que beleza, e eu vou parar a gravação.